Salve Maria, que é o segundo vídeo, né? Pastor ali, conhecido da verdade, fala sério, pastor, né? Pedro foi o primeiro papa. Olha só que interessante. É o segundo vídeo, vamos ver. 16 e o verso 18. Mateus capítulo 16 e o verso 18 diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, e aí, pastor, Pedro é a pedra? No grego aqui, Jesus fala, tu és Petros, e sobre esta Petra, é assim que está na língua grega, É tipo assim. Para ele distorcer o texto, ele vai tentar entrar nos originais para tentar provar que Pedro ele não é a pedra. Claro que Pedro não é a pedra. A pedra angular é Cristo, fundador da igreja. Pedra de ângulo é Cristo, certo? E quais outras pedras que vão edificar essa igreja? A pedra principal, que Cristo muda o nome de Pedro para Cefa, para pedra, para Kefa, para mostrar para a gente quem vai edificar essa igreja com uma pregação oral em Atos Apóstolos 2,14, Pedro está edificando a igreja ali. Então, as outras pedras que vai edificar o edifício, a construção ali da igreja, é os apóstolos, que são as pedras vivas. Por isso que a igreja é a coluna sustentável da verdade. É sustentada pelas pedras vivas que edificaram a igreja. Tendo por pedra angular o próprio Cristo. Como em Efésios 2,20 deixa bem claro. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, edificado, não fundado. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular Cristo. Então, a pedra é Pedro de fundamento. E a pedra angular, a pedra de ângulo, a cabeça dessa igreja é Cristo. Que interessante. Vamos ver a resposta. Já dei a resposta, né? Mas vamos lá. eu edificarei a minha igreja. E muita gente tem falado sobre esse texto e a que Jesus estava se referindo. Jesus estava falando que Pedro era a pedra, Jesus estava referindo-se à fala de Pedro, né, onde Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pega Reverendo Augusto Nicodemos sobre esse texto. Você pega Rodrigo Silva falando sobre esse texto. Você pega quem outro que persegue muito a igreja? Aqueles dois dedos de teologia lá, Iago Martins, fala a mesma coisa, mesma fala, mesmo ensinamento, mesma visão. E de quem Cristo está se referindo? É uma igreja futura e quem Cristo está se referindo? Quem é a pedra? Isto seria a pedra, ou Jesus estava fazendo referência a si mesmo como a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus Cristo falando, edificaria a minha igreja. Então, eu gostaria de ler um comentário bíblico aqui, muito interessante, sobre este assunto. Olha, eu estou aqui com este comentário, tá? É um comentário bíblico fantástico. Meu querido, a reforma protestante, o lema protestante não é só sola escritura. Então, se é só sola escritura, então vamos provar só na sola escritura. Não catar um livro, fulano, ciclano, e falar assim, então vamos pegar a patrística então, sucessor de Pedro, São Lino, de Lina na Creta e por aí vai. Então, na escritura. E aqui diz assim, estas palavras sobre esta pedra, não é? Têm sido interpretadas de diversas maneiras. Primeiro é que Pedro... Sim, diversas maneiras por essas igrejas de homem, por esses protestantes, por esses teólogos, doutor e protestante. A visão da igreja é uma só. É uma só igreja que Cristo fundou sob o pastoreio de Pedro. É esta pedra. Segundo, que a fé de Pedro, o posicionamento, aquilo que Pedro havia falado, né? A fé de Pedro em Jesus Cristo é que era a pedra. E terceiro, que o próprio Jesus Cristo é esta pedra.
Têm sido apresentados motivos persuasivos em favor de cada uma das três explicações. A melhor maneira de determinar o que Cristo queria dizer com esta palavra é inquirir nas próprias Escrituras o que essa figura de linguagem significa para os ouvintes judeus, especialmente para os que ouviram Jesus usá-la naquela ocasião. O testemunho dos escritos dos próprios discípulos, obviamente, é superior aos que as pessoas têm entendido que Jesus queria dizer. Ou seja, o que os discípulos entenderam e falaram acerca do assunto é muito mais importante do que o que uma pessoa hoje fala do assunto. Tá? Então vamos continuar. Felizmente, alguns daqueles que foram testemunhas oculares nessa ocasião deixaram um registro claro e inequívoco. A esse respeito, Pedro, a quem foram dirigidas as palavras, nega enfaticamente por seus ensinamentos que a rocha de que Jesus falou se referia a ele, como você pode ver em Atos capítulo 4, verso 8 a 12, e também primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 4 a 8, quando ele identifica Jesus Cristo como sendo a pedra e não ele próprio. Não é? Então, o próprio Pedro... Sim, o próprio Pedro, ele fala que ele não é a pedra, que ele não é a rocha. A pedra é Cristo. Mas quem especificamente Cristo está falando nesse texto? Olha só. João 42. Quem é a pedra que Cristo está se referindo nesse texto? E o próprio Levine que ele leu diz sim. Pedro reconhece, Cristo é a pedra de ângulo. E os apóstolos são as pedras vivas que vai edificar o edifício, que é a igreja. Tanto que Cristo dá a chave a Pedro ter acesso de ligar e desligar nessa igreja. E a revelação só foi a Pedro. Por que não aos demais? Que tem que ter um pastor universal, tem que ter um líder que vai pastorear, que são as outras pedras que vai edificar também com a pregação essa igreja, a esposa de Cristo. Aqui, ó. Tanto que Cristo, João 42, ó. Quem é a pedra que Cristo está se referindo? Voltando ali que foi soltar o gatinho que está miando. Quem Cristo está se referindo? Quem teve a revelação? Pedro. Tinha 12. Só Pedro teve a revelação. Ó, levou a Jesus. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefa, quer dizer pedra. Agora, gente, vamos entender Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ó. Quem é a pedra? Pedro. Quem vai edificar? A igreja. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o texto é bem simples. E Pedro, ele confirma aqui em 1 Pedro. Aqui, ó. 2, 4, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Jamais Pedro, ele vai falar que eu sou a pedra de ângulo. Não. Os protestantes, ele quer fazer essa confusão para mostrar que Pedro, ele é a pedra. Não, Pedro não é a pedra de ângulo. Pedro, ele é a pedra de edificar tanto Pedro e os demais apóstolos. Tem diferença, pedra de ângulo, supremo, cabeça, e pedras vivas, as pedrinhas, o pedregulho, no grego que ele vai citar, que vai edificar a igreja. Quem é? Quem ele escolheu, quem ele capacitou, quem está nessa igreja mística, nesse corpo místico. Aqui, ó. Mirou Pedro. A doutrina católica, ela é rica, cara, rica. Desmascara essa mentira protestante. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ó. Pedro falando, a pedra viva é rejeitada, é Cristo. Olha só, o 5.
para finalizar esse vídeo, ó, os 5, ó. E quais outras pedras? Poxa, a pedra não é Cristo? Então, Cristo ele é a pedra de ângulo, cabeça. Quem vai edificar a sua esposa? As outras pedras. Que vai edificar o edifício, que é a coluna sustentáculo da verdade, que é a igreja. Por isso que a fé católica é sustentada nesse sustentáculo, a fé dos apóstolos, que são as pedras vivas que edificaram, tendo por pedra angular a cabeça que é Cristo. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais? Os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, ó. Cita até sacerdócio santo. Quem são essas pedras vivas que vai edificar o edifício? Quem são? São os sacerdócios santos. Para oferecer vítima, que é a Eucaristia, o sacrifício de Cristo, atualizar o sacrifício de Cristo. Espiritual, agradável a Deus e por Jesus Cristo. Ó. Por isso, lê-se na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela puser a sua confiança não será confundido. Ó. Olha só, não será confundido. Agora você pega aqui, esse aqui serve para repreender vocês. 1 Coríntios 3, 11, ó. Colocou outro fundamento, fundou outra igreja. Não há outro fundamento. É um só fundamento, é uma só igreja, é um só pastor, é uma só doutrina, é um só Espírito Santo, é um só evangelho, é um só tipo de pregação. O que Pedro pregava, Paulo pregava. Que Paulo pregava, Tiago pregava. Que Tiago pregava, evangelista São Lucas pregava. Que evangelista São Lucas, Pedro, Tiago e Paulo pregava é a mesma doutrina. Que é o mesmo Espírito Santo soprando sobre eles que está nessa igreja. Por isso que Mateus 20, 28, 20, o Espírito Santo está nessa igreja soprando sobre as pedras vivas que está edificando a igreja até hoje, meu querido. Aqui, ó. Vocês colocaram outro fundamento. A Bíblia proíbe outro fundamento. Aqui, ó. 1 Coríntios 3:11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Ó, diverso. Daquele que já posto Jesus Cristo. Ó. Outro fundamento diverso. Universal, Assembleia, Adventista, Plenitude, a Internacional da Graça, a Luterana, a Calvinista, a Metodista, os Triangular, os Mornos, o Adventista, os Testemunhos de Jeová, o Assembleano, a Congregação. Olha, tanto fundamento diverso. Aí pode, né? Mas reconhecer Pedro como Papa? Aí não. Mas outro fundamento? Pode, né? Fundar outra igreja, pregar outro evangelho, anunciar outro Jesus diferente? Pode, né? Então aí pode fundar outra igreja, Assembleia Mundial, a Triangular, essas é verdadeira, mas a Bíblia fala só de uma igreja. Então, essa igreja que a Bíblia fala é errada. A certa é as suas que vocês colocaram outro fundamento. Aí tá certo, né? De como desmascara esses falsos profetas dessa atualidade. Não há outro fundamento, é um só fundamento. Sob ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Quem são essas pedras que sustentam essa coluna? A pedra de angular, ângulo é Cristo, e a pedra que edificaram o edifício com o sacerdócio santo, oferecendo vítima, que é a Eucaristia, são os apóstolos. As pedras que sustentam esse sustentáculo da verdade. Tendo por pedra angular a cabeça. Interessante. Simples. Vou encerrar o vídeo aqui porque é 1 hora, quase 1 hora. Eu tenho mais o que fazer. Vou estudar mais, cada vez mais, para a honra e glória do Senhor. Essa é a verdade. Ali o texto é uma igreja futura, em Atos Apóstolos 2,14. Quem está pregando? Quem foi profetizado. Pedro já está edificando. Pedro, ele é a pedra. Pedro, ele é a Kefa. Pedro, ele é a rocha de edificar a igreja. E a fé católica está sustentada nessa fé de Pedro, tendo por pedra e cabeça Cristo e os apóstolos. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Minha fé não está em Martin Lutero, em Ellen White, e por aí vai, cara. É tanto fundamento, tanto fundador, se você for estudar, você fica louco. Você tem que estudar mais de 50 mil denominações. Cada uma tem um fundador. Que interessante. A Bíblia só tem uma igreja fundada.
pedra angular e outras pedras que edificaram a igreja. A Quefas. Salve Maria, sou missionário Roberto.